Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte do tutorial de desenvolvimento do jogo Space Invaders. Então pessoal, no último tutorial, vocês podem conferir lá na parte 1, não deixem de ver ele antes de assistir esse, né, a continuação direta do tutorial. E nessa parte 2 a gente vai fazer os asteroides, a gente vai colocar eles em jogo, né, dar spam nos asteroides e também fazer eles moverem em direção ao jogador. Então, não vamos, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou abrir o projeto de onde a gente parou da última vez, que foi aqui o Space Invaders. Então aqui ao abrir a gente vai lembrar exatamente onde a gente tinha parado, na parte 1 do tutorial. O que a gente fez, né? Vamos voltar aqui para a gente ver. A gente fez a nave movimentando, a gente colocou o fundo, a gente colocou o tiro também. E igual eu falei, nessa parte 2 a gente vai fazer os asteroides. A gente vai dividindo, bem específico mesmo, é o que a gente for fazendo, para ficar fácil de acompanhar e a gente sentir o progresso bem claro, né? Então, como vocês já sabem, né, como a gente quer criar um novo tipo de objeto, que é o objeto asteroide, a gente precisa de começar criando o objeto asteroide, igual a gente fez com o tiro e a gente também fez com o jogador. Então a gente vai vir aqui, antes do game is running, né, antes do loop, aqui do enquanto o game está rodando, a gente vai vir aqui e a gente vai criar uma nova variável. E essa variável vai ser o asteroide. E a gente vai criar ela como um game object, um game create object. Exatamente. Aí depois a gente vai setar o bitmap do asteroide para a gente colocar a roupinha nele, né? A sprite do asteroide. Então a gente vai colocar aqui que o objeto é o asteroide e onde ele está, né? O assets barra asteroide 1.png. Vocês vão ver que tem vários tipos de asteroide lá, mas a gente vai primeiro fazer só com um, depois a gente vai deixando ele mais complexo o programa. A gente compilar sem erros e executou. Como a gente só criou o objeto, a gente sabe que nada aconteceu ainda, né? Então, o que a gente precisa de fazer agora? A gente precisa de dar um spam nos asteroides, né? Então agora a gente vai lá para dentro do game loop, né? E a gente vai trabalhar aqui antes de testar essa condição aqui do jogador, né? A estrutura do game loop tem algumas coisas que é importante você manter ele estruturado, algumas coisas têm que vir antes de outras, mas outras também não tem essa necessidade, né? Então aqui a gente vai colocar aqui em forma de organização mesmo. Vamos colocar mais espaço aqui para a gente trabalhar aqui. Então a gente vai começar dando spam no asteroide. Uma coisa que é importante falar, né, antes de começar a trabalhar com isso, a gente precisa de entender que, por exemplo, a gente não quer o spam do asteroide antes do game loop, porque senão a gente ia spanar ele, sei lá, uma, duas vezes e no game loop ele não ia continuar spanando. Mas a gente também não quer criar um spam do asteroide todo frame. Porque o que acontece? O frame rate ele varia dependendo da máquina da pessoa. Então se a gente falar que a gente vai spanar um asteroide a cada frame, por exemplo, vai ficar uma coisa muito sobrecarregada para o jogador. Mas também se a gente falar que a gente vai depender do frame rate, cada jogador, dependendo de como ele estiver rodando, né, o jogo no computador dele, vai ter uma quantidade diferente de asteroides, né? Isso é um problema muito comum em todos os jogos, né? O que você vai fazer, como é que você pode lidar com isso? E a solução que o pessoal fez é uma coisa que chama Delta Seconds. O Delta Seconds é uma maneira de você contabilizar em tempo de segundo o jogo dentro aqui do loop, sem você precisar de contabilizar em termos de frame rate. Então, dessa forma, independente de como o jogador estiver rodando o jogo dele, ele sempre vai contar em termos de segundo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo um cronômetro do asteroide para a gente medir. Vamos supor que a gente queira criar um asteroide a cada 5 segundos. Então, eu vou vir aqui uma nova variável. Vou colocar aqui cronômetro asteroide. E
né, criando essa variável, e na verdade a gente vai criar ela fora do game loop, né? Não tem sentido colocar ela aqui dentro. A gente cria a variável fora do game loop e depois dentro do game loop a gente vai acelerar esse cronômetro usando o delta seconds. Vocês vão ver aqui. Então, nova variável, cronômetro do asteroide, e ela vai ser do tipo float, porque é em segundos, né? Então não é inteiro, vai ter o 0,1 segundo, enfim, ele roda como se fosse um cronômetro mesmo. E aqui dentro do game loop, o que a gente quer fazer primeiro? A gente quer colocar esse cronômetro para rodar, a gente quer fazer que ele pegue o tempo do jogo, né? E para isso a gente vai agora sim usar o delta seconds, né? Para isso a gente vai utilizar o nó de somar e atribuir, porque a gente vai pegar aqui a variável cronômetro do asteroide e a gente vai pegar aqui o get delta seconds, né? É interessante, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Vocês podem sempre entrar na documentação aqui do VS Code, né? Vou colocar em português e vir aqui em documentação para vocês irem na biblioteca da Game Engine e procurar esse tipo de coisa, né? Então aqui, por exemplo, o get delta seconds, por exemplo, aqui vai explicar certinho, né, quanto tempo passou em segundos desde a última vez que o loop rodou, que aí você vai poder entender exatamente como que ela funciona, né? O delta seconds, então, é uma função muito utilizada no desenvolvimento de jogos em geral. Então, voltando aqui agora para o VS Code, então ele está pegando, mas vamos imprimir na tela, né, para ver se realmente a gente está contabilizando um float, né? E um cronômetro tá certinho. Então eu vou vir aqui, o draw float, essa função aqui ela é parecida com o print, né? O print na tela, mas como a gente está usando a biblioteca da Game Engine, a forma de imprimir na tela é diferente. A gente não usa mais aquele print, a gente coloca essa função de desenhar, né? E a gente vai colocar justamente o cronômetro do asteroide. Na hora que a gente compilar, e aqui ele está na posição 00, né, no centro do jogo, a gente vai ver que a gente tem um cronômetro exatamente, né? E aí você vê que ele vai em segundos, né? Eu acho que a gente pode dar um span em cada asteroide a cada 0,5 segundos, então a cada meio segundo a gente coloca um asteroide. É claro que depois a gente vai trabalhando no game design para a gente poder deixar o jogo mais balanceado, mais interessante, mas então vamos começar pensando nisso. Então a gente pode vir aqui, selecionar, deletar, porque a gente não precisa de ficar mostrando isso na tela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um if para a gente, a cada 0,5 segundos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um asteroide novo na tela e também reiniciar esse cronômetro para ele ir até 0,5 segundo, né? Então metade do segundo. Aí na hora que ele chegar lá, a gente reinicia ele e a gente vai voltando isso. Aqui na hora que eu implementar vai ficar mais claro. Então eu vou colocar um if, que é o se. A gente vai ver se ele é maior ou igual. Então o que a gente vai medir? A gente vai medir se o cronômetro do asteroide é maior ou igual a 0,5 segundos. Então por isso que a gente está usando o float, né? Meio segundo. Então se ele for maior do que meio segundo, é a hora de espanar um novo asteroide. Aqui o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro vamos resetar esse cronômetro para ele voltar a ser 0, né? Então eu vou vir aqui subtrair, então eu vou pegar justamente aqui o cronômetro do asteroide. Vou chegar um pouco para o lado para ficar mais fácil de ver. Então eu vou pegar o cronômetro do asteroide e vou subtrair 0,5 segundos. Então aqui somar, subtrair, atribuir, igual esse aqui está somando, esse aqui está subtraindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cronômetro que está justamente a 0,5 e estou pegando menos 0,5, porque aí o que vai acontecer? Ele vai entrar, vai executar o código aqui, depois ele vai voltar para o Games Running, né? Enquanto ele estiver no Games Running, ele vai estar somando um segundo aqui, na hora que ele chegar a meio segundo de novo, ele entra aqui, né? E como a gente tem um jogo, né, em média ali 60 quadros por segundo, então a cada 30 quadros, em média, né, dependendo de como o computador estiver rodando, que ele vai entrar aqui nesse se para gerar o
o asteroide, né? E o que a gente quer fazer com a posição do asteroide? A gente quer colocar que o asteroide comece no topo da tela, para ele cair em direção ao jogador. Então a gente quer que o Y seja constante, que é a altura. Então a altura vai ser constante, mas o X vai ser ele vai ser variável, porque a gente não quer que ele sempre chegue no meio da tela, né? A gente quer, por exemplo, ele pode vir daqui, ele pode vir daqui, mas sempre no topo da tela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma nova variável x, e ela vai pegar um random float. Lembrando que a gente não precisa de declarar a biblioteca random, porque ela já está dentro da Game Engine, né? Igual acontece com as funções de print já estarem dentro do scan também. Então aqui a gente está num float, eu vou colocar entre menos 70 e 70, né? Isso talvez varie dependendo da resolução que você tiver, mas então ele vai vir aqui mais ou menos, o meu aqui eu testei, é mais ou menos o menos 70 é aqui e o 70 é aqui, né? E aí agora a gente vai colocar o span nele, eu vou colocar o y igual a 35, né? O y é esse eixo aqui, e eu vi que o 35, no meu caso, ele vai chegar aqui em cima, né? Então você pode ir testando aí no seu computador qual que fica mais interessante, né? O x, que é o que vai do menos 70 ao 70 aqui no meu, e o y que vai ser constante 35, então ele vai sempre começar aqui em cima, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função de span object, para a gente poder dar um span no asteroide. Então o objeto é o asteroide, a posição x é a posição aleatória que a gente pegou, e a posição y, igual eu falei, ela é 35. Vamos compilar e vamos ver como vai ficar. E a gente está vendo que não está acontecendo nada. Isso é legal, porque a gente tem que debugar o código. Eu gosto de sempre ir pensando assim mesmo, que a gente está fazendo, que às vezes dá algum problema inesperado e a gente tem que entender por que deu esse problema, né? Então a gente está vindo aqui, vamos ver se o asset está com o nome certo. Assets barra asteroide, deixa eu ver se eu asteroide 1 asteroide 1.png, deixa eu ver se foi isso. Não, então vamos continuar debugando aqui. Vamos colocar no centro da tela, posição 0, e gerando de 1 a 2. Vamos ver se ele vai aparecer. Não está aparecendo ainda. Tá vendo? Isso é bem legal, porque a gente realmente está tentando encontrar qual foi o problema aqui no código, né? Vamos ver se o problema está sendo no cronômetro. Vamos imprimir o cronômetro de novo, igual a gente estava imprimindo anteriormente. Deixa eu colocar isso aqui um pouco para baixo. Draw float. Eu vou colocar o cronômetro do asteroide. Vamos compilar e executar. Você viu que o cronômetro está certinho. Ele está indo sempre até 0,5 e depois ele está reiniciando. Então isso aqui ele fez certinho. Então o cronômetro do asteroide, 0,5. Aí o que ele está fazendo? Ele está entrando aqui. Aí depois tem um random de 1 a 0. E na posição Y ele está 0. Vamos ver se o nome do arquivo está certo mesmo. É assets asteroid 1.png. Deixa eu colocar o asteroide 2 para ver o que rola. Então não é aqui que está o problema. Vamos ver se ele está entrando aqui no if, tá? Porque ele está reiniciando. Então o cronômetro ele está substituindo. A gente está colocando aqui o valor de x,
está indo, vamos supor, de menos 20 até 20. E o x e o y, vamos colocar o y3. A gente está colocando o span object asteroid, posição x. O problema pode ser que eu tô gravando o vídeo, então talvez ele tenha... Não, ele não saiu da tela, né? Porque a gente... a nave está dando spam no lugar certo. Então, vamos vir aqui, ó, asteroide. Estou criando um objeto asteroide do tipo int. Vamos confirmar aqui em Documents, VS Code, Space Invaders, Assets, aqui o nome dele. Vamos mudar aqui. Esses erros costumam ser quase sempre uma coisa bem boba. Tá vendo? Eu devia estar escrevendo ele de alguma coisa. Tá vendo? É porque tá asteroide. O nome dele tá errado. Tá vendo? Costuma ser uma coisa muito bobinha de erro. Eu acabei não mudando na anotação. Então o problema, gente, aqui é o nome asteroide. Então tava errado, então vamos voltar aqui. Mas foi legal, eu não quis parar o vídeo por causa disso, porque eu acho que quando você está desenvolvendo o jogo, você provavelmente vai ter muitos erros, né? Vai acontecer muitos problemas. E quando você acontece esses problemas, você tem que, de alguma forma, tentar resolver eles, porque é normal na programação, ainda mais a programação de jogos, né? Então é legal quando você me vê tentando resolver algum problema também, para vocês verem mais ou menos o passo a passo de como que a gente vai fazendo, né? Como que é o debug, né? Como que é a lógica que eu vou seguindo, né? Eu vou tentando rastrear o que o código está fazendo para ver aonde que estava o problema. Então, voltando aqui ao valor 35, agora deve dar certinho. Então, vocês estão vendo, os asteroides estão aparecendo aqui em cima de forma aleatória. Mas é o que a gente quer, né? Agora a gente quer que os asteroides venham em direção ao jogador, porque aí eles vão caindo, e eu acho que eles não podem ir só caindo aqui assim, né? Acho que é legal eles caírem justamente na direção do jogador para ele ter que ficar mais atento e ficar desviando. E eu acho também que a gente pode colocar que o asteroide fique um pouquinho acima aqui da tela, para o jogador não ver ele surgindo, ele só vê ele caindo, para realmente dar aquela simulação. Então, vamos vir aqui, o que a gente precisa de fazer, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, igual eu falei, a gente está seguindo o tutorial aqui embutido, tem uma parte aqui que explica como que é o código, né? A conta matemática que a gente vai fazer para pegar a posição do asteroide e ir em direção do jogador, né? Isso chama vetor, que é pegar a posição do jogador menos a posição do asteroide, para fazer ele caminhando, movendo em direção ao jogador. Para quem já conhece um pouco melhor de matemática, talvez já tenha visto essa conta que a gente vai colocar aqui. Se você ainda não está muito avançado na matemática, não precisa de entender muito bem o código, só copiar a conta matemática, mas entender que ele está fazendo o seguinte, ele está calculando aonde o jogador está indo, né? Ele vai mudando, cada frame o jogador muda de posição, mas ele vai atualizando para ele ir em direção ao jogador, né? Então, o que a gente vai precisar? Uma outra coisa, a gente não vai lidar mais com o objeto do jogador, a gente vai começar a lidar com a instância, objeto do asteroide, igual vocês estão acostumados nos outros também. Quando a gente estava lidando com o jogador, a gente pegou a instância dele, então tudo que cria na tela é a instância, porque se a gente colocasse esse comportamento no objeto, todos os asteroides iam se comportar da mesma forma. Mas a gente quer que na hora que a instância crie, ela se comporte de uma forma diferente, indo em direção ao jogador, para dar um efeito também de cada uma ter uma velocidade diferente, para dar uma sensação mais interessante. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma variável aqui
que é o multiplicador de velocidade. Multiplicador de velocidade. A gente vai colocar que ela é um float e vai ser 0,5 o multiplicador. De novo eu falei, isso aqui é a conta, né? Quem já tem mais experiência em matemática, depois quiser verificar o que a gente está fazendo e tal, é bem interessante. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar um span object e a gente vai fazer, né? Na verdade, esse que é o ponto. A gente estava fazendo um span object. Agora o que a gente quer fazer? A gente quer criar uma instância, lembrando que a instância é uma variável. Então a gente vai criar uma instância do asteroide. E aí agora sim a gente vai criar um objeto. Então o que a gente está fazendo? Né? A gente está declarando uma instância e falando que essa instância vai ser um objeto do tipo, né? Do tipo asteroide. Na verdade, a instância não é criar o objeto, é dar um span nele, como a gente tinha visto. Então o objeto já está criado lá em cima, o objeto asteroide. E aí o que a gente está fazendo? A gente está dando um span nesse objeto e esse objeto vai receber essa instância. Porque uma vez que a gente tem a instância desse objeto, a gente pode fazer os cálculos que a gente precisar dentro da instância para que cada uma seja diferente. Né? Aqui a gente colocou que o tiro do objeto, a velocidade dele, porque todos os tiros se comportam da mesma forma, mas como a gente quer que cada instância se comporte de uma forma diferente, o multiplicador de velocidade varia um pouco ali para dar um efeito mais legal, então a gente tem que lidar com a instância. Então eu estou colocando aqui a instância e dando um span object. Agora sim a gente vai dar um span no objeto asteroide. Então eu estou vindo dando um span object e essa variável aqui que vai lidar com isso, né? E na hora que a gente for dar o span, a gente tem que colocar aqui o x para ver aonde que ele vai ir. Então, assim, quanto mais perto o objeto tiver do jogador, mais rápido ele vai. Quando ele estiver mais longe, enfim, ele vai mudando a velocidade, porque ele vai estar em lugares diferentes. E agora o y eu vou colocar 45 da vez de 35 para a gente dar aquela sensação de que ele está um pouco mais em cima da tela, né, para o jogador não ver ele criando. Agora é hora de fazer a conta, né? Set instance velocity. Então qual instância a gente quer? A gente quer a instância do asteroide e como ela está sendo criada aqui dentro do if, o escopo dela é só aqui no if. Então a gente pode criar várias instâncias do mesmo nome, não tem problema, porque na hora que ele rodar um loop de novo, ele vai criar uma outra instância e na hora que o objeto aparecer, ele já vai estar com aquela velocidade setada, porque ele vai setar aqui, depois ele vai se comportar com essa velocidade seguindo sempre o jogador. E como a gente está lidando com variáveis, né, a posição do jogador, ele não tem problema porque a variável pode mudar, mas como ele está setado aqui a instância para sempre seguir a variável, ele vai dar certo. Se a gente estivesse setando para ele ir para um ponto fixo, e por exemplo o ponto de onde o jogador está naquele momento, aí na hora que o jogador mudasse a instância ia perder aquela referência, mas como a gente está lidando com variáveis, ele vai continuar seguindo o jogador. Então pessoal, aqui como que é a fórmula, né? Vocês podem ver aqui no tutorial também, para quem quer acompanhar. Então a gente vai vir aqui, a gente vai multiplicar o valor, a gente vai subtrair aqui, a gente vai subtrair o x, que o x é do asteroide, e o player, jogador, né, x, que é o nome da variável que a gente usou aqui. Então lembrando que às vezes vocês podem ter nomes de variáveis diferentes, então lembra aqui de que a gente está fazendo a posição do jogador menos a posição do asteroide. Essa é a fórmula matemática, né, que dá isso. Então a gente está fazendo exatamente isso, a gente está multiplicando pelo multiplicador de velocidade que a gente criou. Multiplicador de velocidade para dar um efeito de mudança ali. E aí na velocidade do y é a mesma coisa, a gente vai multiplicar, a gente vai subtrair, a gente vai pegar o player jogador y, né? E aí como a gente sabe que é constante o lugar de onde está surgindo o asteroide, posição dele, então a gente vai colocar 45, né? O x é variável, o y é constante, a gente sabe que ele sempre vai começar no mesmo lugar, e aí na hora que a gente for, ele vai descer
fixo, né? Aqui vocês estão vendo que no tutorial colocou 60, mas no nosso caso a gente colocou 45, né? Isso que eu falei que vai depender da tela de cada um. E a gente vai de novo multiplicar o multiplicador da velocidade, né? Então, a gente está pegando justamente isso, pegando a velocidade do jogador, né, a posição do jogador menos a posição do asteroide, né, subtraindo e multiplicando pelo multiplicador, e aqui de novo seguindo essa fórmula que está explicada aqui. Vamos compilar para ver se deu algum erro, se funcionou certinho. Ó, funcionou certinho, você vê que cada asteroide está numa velocidade diferente por conta da fórmula dele, né? Quanto mais longe o asteroide estiver vindo, né, quanto mais na diagonal, ele vai estar numa velocidade maior e quando ele estiver no meio, ele vai ter uma velocidade mais constante. E uma coisa, pessoal, que eu falei, que eu acho que ficou meio confuso, tá vendo que a velocidade dele, né, aonde ele está indo, ele realmente não segue o jogador, do jeito que a gente fez. Se a gente quisesse fazer ele seguindo o jogador, ele teria que ficar fora ele teria que ficar fora daqui do si, para ele rodar toda vez que a gente quisesse fazer um comportamento de alguma coisa seguindo o jogador, né? Alguns outros a gente vai mexer com isso, mas aqui que a gente está fazendo é só na hora que ele começa, a gente coloca realmente, apesar de estar sendo a variável, ele está jogando ele na posição que o jogador está naquele momento, né? Então, voltando só nisso que eu falei para vocês, ele não tá seguindo o jogador. Se a gente quisesse que ele seguisse, a fórmula é a mesma, mas a gente teria que atualizar ele o tempo todo, e para atualizar nisso a gente teria que colocar ele fora do game loop, para a gente cada frame testar a posição nova do jogador e ir mudando isso. Como a gente está colocando uma única vez, que é só nesse if aqui na instância, ele não está mudando depois a velocidade, então ele vai em direção à velocidade que o jogador está naquele momento. Então na hora que ele cria o asteroide, a posição do jogador está ele vai fazer essa fórmula para ir para cá. Mesmo o jogador mudando de posição, ele não vai atualizar isso depois. Se a gente quisesse esse comportamento dele seguindo o jogador, a gente ia ter que atualizar a velocidade, né, o percurso da instância a cada frame e não só uma única vez. Então, só deixando isso mais claro aqui. Então, a gente vê, se ficar parado, todas vão exatamente na direção do jogador, mas se eu ficar mudando de posição, ele vai para a posição aonde ele foi criado, né? E a gente vê que deu esse efeito de cada asteroide estar numa velocidade diferente. Então, pessoal, mas vocês estão vendo que o asteroide ainda não tem colisão com o jogador, a gente não consegue destruir o asteroide, nem o asteroide consegue bater na nave do jogador. Isso a gente vai fazer num próximo tutorial, na hora que a gente estiver continuando esse tutorial, né? Igual eu falei, a gente vai fazendo aos poucos para ficar bem claro os conceitos novos. E é isso, pessoal. Então vou terminar esse tutorial por aqui. Lembrem de sempre salvar, né, o código. Vocês podem organizar os nós depois que vocês terminarem, para ele ficar bonitinho. Você vendo que vai ficando cada vez maior o programa. Salva ele e a gente se encontra na parte 3. Valeu, pessoal. Um abraço.